Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está cansado de estudar inglês e não sair do canto. Então hoje eu vou lhe mostrar os 4 passos que você precisa seguir para finalmente aprender inglês de uma vez por todas. E no final eu vou lhe dar uma dica bônus que vai fazer assim, ó, a diferença, e eu não vejo ninguém falando sobre isso. A primeira coisa que você vai fazer para poder aprender inglês ou qualquer outra língua você vai descobrir qual nível que você está atualmente dentro desse idioma. Você pode pensar assim, mas eu sou iniciante, eu sei que eu não sei de nada. Mas eu já sou intermediário, eu já sou avançado, eu já sei várias coisas. Tá, mas se você não souber onde você está realmente, é impossível saber o que você precisa fazer para poder ir para o próximo nível. Quando se trata de aprender uma língua, nós temos 6 categorias, indo desde o A1 até o C2. Dentro do A1, você é um iniciante, então nós temos A1 e A2. Quando você está como intermediário, você é ou B1 ou B2. Quando você chega no nível C da fluência, é porque você já alcançou o maior status possível, que é o de avançado. Então, nós temos o nível C1 e o C2, sendo esse o status mais alto dentro do aprendizado de línguas. Ok, sabendo que existem 6 níveis, o que eu preciso saber? Por que eu preciso saber desses níveis para mim? Cada nível desse é organizado conforme as habilidades linguísticas, que são ouvir, falar, ler e escrever. Dentro dessas habilidades, existem coisas que você pode e precisa fazer dentro de cada nível. Por exemplo, no nível A1, você precisa poder falar sobre cores e poder falar o seu nome, perguntar o nome das pessoas. Já no nível C1, C2, você já precisa ler textos muito mais complexos, ter um vocabulário muito mais avançado, e é por isso que você precisa saber qual nível você está, para poder descobrir o que você já deveria ser capaz de fazer, como conseguir fazer aquilo e aí sim partir para o próximo nível. Ok, então eu preciso saber meu nível. Como eu faço isso? Existem diversos testes online que podem lhe ajudar com isso. Eu vou deixar aqui na descrição 2 links de testes que eu gosto muito e sempre indico para os meus alunos quando a gente vai começar as aulas. Qualquer um desses testes já vai lhe dar uma noção muito boa de onde você pode começar a estudar. Agora que você já sabe seu nível, você pode partir para o segundo passo, que é escolher um material didático para poder estudar. Esse tópico é um pouco controverso porque as pessoas têm uma aversão muito grande a escolher um material didático, a usar material didático para estudar, mas para mim não faz o menor sentido. Estudar sempre vai ser pegar um livro, sentar na cadeira, ler e aprender, sempre. Por mais que a educação tenha evoluído em muitos aspectos, a gente tem que lembrar que estudar é isso na base, então não tem como fugir disso. E a próxima vantagem que tem em usar o material didático é que o conteúdo já vem todo destrinchado para você. A sequência lógica já foi pensada por especialistas, então você não precisa estar adivinhando o que você tem que fazer. Quando você estuda de forma independente, você precisa pensar, existe esse tópico e eu vou atrás dele, existe esse outro tópico. Quando você usa o material didático, não, já está tudo ali e você só precisa fazer lição por lição. Eu particularmente gosto muito das coleções Cambridge, eu acho elas muito fáceis, muito intuitivas. Eu recomendo muito a coleção Touchstone da Cambridge, é a que eu uso com os meus alunos. Ela já tem uma versão utilizada, que é a Evolve, e é bem fácil de encontrar online, tanto para comprar quanto apenas para ler. Então, é só procurar. Dá para estudar de forma independente, você vai lendo, escutando os áudios, fazendo as lições. Eu uso ainda alguns outros livros para dar um complemento nessas lições, que é o Essential Grammar in Use, que também é um livro Cambridge, que ele é apenas de exercícios de gramática. Então, se está com uma dificuldade específica, você consegue ir lá atrás, ver um tópico tipo Simple Present, e aí você faz exercícios só sobre o Simple Present. Então, é muito, muito bom. Eu amo esse livro. O outro livro que eu também uso é o English Vocabulary in Use, que é como o Essential Grammar, mas apenas para vocabulário. Então, às vezes, em algumas aulas, os alunos não veem assuntos de gramática dentro daquela lição, mas vê um assunto de vocabulário. E aí, ao invés de usar o Essential Grammar, eu uso o English Vocabulary in Use. E eu amo. Dá muito certo essa combinação dos dois junto com o livro, porque se complementam muito bem. Existem outras coleções que você pode procurar de estudo independente, mas essas 3 são a que eu particularmente recomendo por já usar há anos e já ter certeza dos resultados que elas entregam. Quanto aos cursos online, eu não vou recomendar nenhum em particular, mas se você tem essa necessidade de estudar com um professor ali dando aulas e tudo mais, eu diria para você tomar cuidado com qual curso você está escolhendo. Não procure um curso que tenha um professor com mais seguidores ou que faz mais dancinhas. Procure um professor que você se identifica. Imagina que você é uma pessoa um pouco mais séria e você compra o curso de um professor que é um pouco mais engraçado ou que é um pouco mais influencer do que professor. E aí no curso você vai ter isso dentro das suas aulas. Então,
Pensa o que é que vale a pena para você ou não, ok? Escolhe um professor que tem uma personalidade parecida com a sua ou um perfil de ensino parecido com o que funciona para você. Ok, talvez até aqui você já tenha pensado, percebido que você já fez essas coisas, você já sabe seu nível, você já tem um livro, mas não vai para frente mesmo assim. E agora que vem o terceiro passo, que é faça metas realistas e cheque o seu progresso com frequência. Eu sei que assim que a gente começa é muito bom pensar que nós vamos ficar fluente em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, mas o processo não é exatamente assim. Eu estudo inglês desde que eu tinha mais ou menos 13 anos e agora eu tenho 23 anos e eu ainda consigo dizer a você várias coisas que eu preciso melhorar. Então não é um processo linear, não é uma coisa que você começa hoje e amanhã você já vê vários progressos, mas é um processo justo. Então, conforme você for estudando, seja justo com si mesmo. Por exemplo, por muito tempo a minha meta foi poder assistir vídeos completamente em inglês, sem legenda, principalmente aqui no YouTube, porque vários dos criadores de conteúdo que eu acompanhava falavam inglês e eu sempre ficava dependente da legenda. Então eu bolei um mini plano para poder conseguir chegar até esse ponto de assistir os vídeos deles sem precisar de mais nada. A primeira coisa que eu fiz foi ouvir podcasts e ler a transcrição dos podcasts. O podcast que me ajudou muito a chegar onde eu tô agora é o Easy Stories in English, que tem histórias em inglês para todos os níveis, desde os iniciantes até os falantes mais avançados. Eles falam sobre vocabulário e eles contam a história, contextualizam o vocabulário, é muito incrível. Eu uso com meus alunos e recomendo demais. Outro podcast que me ajudou muito também foi o BBC Learning English, que é no site oficial da BBC britânica, e eles fazem muitos podcasts, muitos mesmo, então você vai encontrar algum que você se identifique. Tem vários para iniciantes, mas também tem muitos para falantes avançados. Então, vai ter alguma coisa lá para você. Continuando. Eu ouvia esses podcasts e eu lia a transcrição e eu comecei a fazer com que o que eu estava lendo fizesse sentido no meu ouvido, porque eu associava os sons com as palavras. Depois que eu já me sentia confortável para estar conseguindo ouvir e associar as palavras com os sons, eu comecei a assistir os vídeos que eu queria, os filmes, as séries, com legendas em inglês. Então eu conseguia entender e saber exatamente o que estava acontecendo, e se eu tivesse alguma dúvida na escuta, eu ainda teria a legenda ali para me dar um suporte. E atualmente não é um problema para mim assistir sem legendas. Eu gosto de assistir com legendas, porque às vezes a gente aprende uma palavra nova, ou você escuta uma coisa e não fica tão claro e você tem a legenda ali de suporte. Mas atualmente eu não preciso. Mas eu não deixo de usar porque ainda dá para aprender bastante coisa. Fazer esses mini planos, ter essas mini metas, faz com que você se sinta muito melhor do que pensar que você vai ficar fluente da noite para o dia. Seja justo com você mesmo. Crie uma meta bem realista dentro do nível que você tá, por isso que é importante a gente saber nosso nível, e aí sim você vai conseguir sair do lugar. Se você é iniciante, tenta ter como meta, primeiramente, conseguir falar sobre si mesmo, dizer de onde você é, falar sobre seus interesses, ler textos simples. Se você está no nível intermediário, tenta falar de uma forma mais complexa sobre as coisas que você estuda, sobre o seu trabalho, se comunicar de forma mais autêntica. E se você já é avançado, o maior conselho que eu posso lhe dar é: leia bastante. Leia textos complexos, leia textos difíceis, leia gêneros que você não é acostumado a ler. Seu vocabulário vai aumentar muito. Sua compreensão também vai aumentar muito quando você estiver ouvindo alguém ou vendo alguém falar e você pensar: caramba, eu li isso aí, eu lembro dessa palavra, eu entendo esse vocabulário. Ok, já sei o meu nível, já tenho meu material de estudo, já criei minhas metas realistas. Agora eu vou compartilhar com vocês o quarto passo, que é o meu método pessoal de aprendizado e de ensino, que é o método Everyday. O que isso significa? Significa que você tem que ter a língua que você quer aprender todos os dias na sua rotina. Esse vídeo é especificamente sobre inglês, porque eu sou professora de inglês, mas isso se aplica a qualquer língua que você quer aprender. O método Everyday foi um método que eu criei para poder ajudar os meus alunos de forma totalmente personalizada. Então, um aluno que é fã de futebol, eu vou dar um jeito de colocar algum vídeo, algum podcast, alguma leitura sobre futebol em inglês na rotina dele. Mas isso é completamente adaptável se você vai estudar sozinho. Só dá um pouco mais de trabalho. Você vai precisar procurar por várias fontes de leitura, por várias fontes de podcast, de vídeos, mas eu particularmente amo essa parte, eu acho muito divertido ficar procurando coisas novas para fazer dentro da linguagem. E conforme você for procurando coisas novas, você agrega aquilo dentro da sua rotina. Esse conceito também é chamado de imersão, que é você ficar imerso dentro do idioma que você está querendo aprender. Então, todos os dias você precisa ter aquele idioma, nem que seja um pouquinho dentro da sua rotina. Seja lendo uma notícia no Instagram, seja assistindo um vídeo aqui no YouTube, seja ouvindo um podcast no caminho do trabalho,
trabalho, você precisa ter aquela língua dentro da sua rotina sempre. Dentro desse conceito de imersão, muita gente acha que é simplesmente assistir um vídeo, assistir séries, ouvir música, mas vamos combinar, se fosse só isso, todo mundo já seria fluente, né? Não é simplesmente isso, você precisa ser ativo nesse processo de aprendizagem. Se você está assistindo um filme, ouve direitinho e tenta fazer com que aquilo faça sentido dentro da legenda. Se você está escutando música, escuta a música enquanto lê a letra e faz com que aquele vocabulário entre dentro da sua rotina também. Se você está fazendo uma leitura, a transcrição de um podcast ou lendo um livro, anota as palavras, faz o seu próprio caderno de vocabulário e conforme o tempo for passando, dá uma revisitada lá, vê o quanto seu vocabulário aumentou, vê quantas palavras novas você aprendeu e você vai ficar surpreso no seu avanço dentro desse processo. Procure um vídeo no YouTube que você se interesse, procure um youtuber que você gosta, comece a assistir os vídeos dele em inglês, com legenda em inglês, depois tenta tirar as legendas, tenta conversar com amigos e contar para eles um resumo daquele vídeo, ou para si mesmo. Uma coisa que eu fiz muito no meu processo de aprendizagem foi gravar áudios falando sozinha, para no futuro poder escutar e pensar assim, caramba, hein, evoluir. Porque naquele momento você só quer poder falar com alguém, mesmo que você não tenha ninguém, fale com si mesmo, seja seu próprio amigo. As possibilidades de imersão são basicamente infinitas, é uma minha parte preferida do aprendizado. Eu amo o método Everyday porque eu consigo fazer com que os alunos se interessem com o inglês, com coisas que já são interessantes para eles. Por fim, se você chegou até aqui, você já mostrou muito interesse em evoluir, é por isso que você vai ganhar a dica bônus que é: não passe por esse processo sozinho. O processo de aprendizagem de uma língua é uma jornada longa e eu não recomendo que ninguém faça sozinho. Mesmo que você não tenha ninguém ali com você do seu lado, procure outras pessoas para lhe dar apoio, online, por aplicativos, por fóruns, seu youtuber favorito, mas não deixe de ter alguém com você junto nesse processo. Se você tem a possibilidade, chama um amigo, um primo, seu parceiro, alguém da família para poder entrar nessa com você e você ter alguém com quem você possa conversar sempre. Se você pode, eu também recomendaria contratar um professor online, mas se você não tem essas condições, não tem problema, porque existe muito material bom para você estudar de forma independente e tem muito vídeo por aí, muita gente na internet que pode ficar com você durante esse processo. Ter pessoas no seu lado que também estão passando por esse processo de aprendizado de línguas faz você se sentir muito mais motivado. Você vê ela superando as dificuldades dela, ou você vê alguém com uma dificuldade que você já teve, você poder ajudar aquela pessoa é muito reconfortante. Da mesma forma que alguém pode chegar e lhe ajudar com uma dúvida que no passado ela teve e agora é a sua dúvida. Então, não passe por esse processo sozinho, ok? Se você se interessa por aprendizado de línguas, principalmente aprendizado de inglês, vou deixar as minhas redes sociais aqui que eu estou sempre compartilhando conteúdo sobre esse assunto e aqui no YouTube também vai ter vídeo toda semana. Comenta alguma coisa que você gostaria de saber sobre aprendizado de línguas e até mesmo o que você achou desse vídeo. Eu acredito que foi muito útil e que saindo daqui você é completamente capaz de estudar de forma independente e aprender inglês de uma vez por todas. Esse vídeo está sendo gravado no fim de 2024, então faz com que 2025 seja o seu ano da fluência. Bye!